O budismo se baseia em princípios fundamentais que buscam explicar a natureza da realidade e o caminho para a libertação do sofrimento. O cerne desses ensinamentos são as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. As 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades foram o primeiro ensinamento de Buda após sua iluminação, e servem como diagnóstico e a prescrição para o sofrimento humano. 1. A verdade do sofrimento, dukkha. A vida em geral é marcada pela insatisfação, sofrimento, dor e impermanência. Não se trata apenas de grandes dores, mas da natureza fundamentalmente insatisfatória e transitória da existência, samsara. 2. A verdade da origem do sofrimento, samudaya. A causa do sofrimento é o apego, tá? Ou o desejo incessante. É o anseio por prazeres sensoriais, pela existência contínua e pela não existência, que nos mantém presos ao ciclo de sofrimento. 3. A verdade da cessação do sofrimento, nirodha. O sofrimento pode ser completamente extinto. Isso ocorre através da completa renúncia e libertação do apego e do desejo, alcançando o nirvana, a cessação total da insatisfação. 4. A verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, magga. Existe um caminho prático para alcançar a cessação do sofrimento, nirvana. Este caminho é o nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo é o conjunto de 8 práticas que constituem a 4ª nobre verdade. Ele é frequentemente chamado de o caminho do meio por evitar os extremos de autoindulgência e automortificação. O caminho óctuplo é dividido em 3 seções principais: sabedoria, conduta ética, moralidade e treinamento mental, concentração. E sabedoria, pá. Estes passos levam à compreensão da realidade. 1. Compreensão correta ou visão correta, entender a vida e a realidade de acordo com as 4 nobres verdades e a lei do karma. 2. Pensamento correto, ou aspiração correta, intenção correta, cultivar pensamentos de renúncia, livre de apegos e má vontade, desenvolvendo a compaixão e a bondade. 2. Conduta ética, slá. Estes passos focam na ação moral e na harmonia social. 1. Fala correta, abster-se de mentir, caluniar, usar linguagem áspera e fofocar. Falar a verdade de forma útil e harmoniosa. 2. Ação correta, ou conduta correta, abster-se de matar, roubar e de conduta sexual imprópria. Agir de forma pacífica, honesta e compassiva. 3. Meio de vida correto. Ganhar a vida de uma maneira que não prejudique outros seres, evitar profissões ligadas à produção de armas, carne, intoxicantes, etc. 3. Treinamento mental, sandhi. Estes passos visam desenvolver o controle mental e a clareza. 1. Esforço correto, aplicar-se ativamente para cultivar estados mentais saudáveis e abandonar os não saudáveis. 2. Atenção correta, ou plenitude mental correta, manter uma consciência clara e alerta do corpo, das sensações, da mente e dos fenômenos mentais. Prática conhecida como mindfulness. 3. Concentração correta, desenvolver a concentração meditativa, dhyana jhana, que leva a estados de absorção profunda e, por fim, a libertação. O nobre caminho óctuplo deve ser praticado simultaneamente e não de forma sequencial, sendo guia prático para transformar a compreensão teórica das 4 nobres verdades em experiência de libertação. A seção da sabedoria, do nobre caminho óctuplo é a base cognitiva do budismo, responsável por gerar o entendimento correto da realidade, essencial para iniciar a prática e alcançar a libertação do sofrimento, nirvana. Esta seção é composta pelos 2 primeiros fatores do caminho. 1. Compreensão correta ou visão correta. É o entendimento correto da natureza da existência, das leis que regem o universo moral e, principalmente, a compreensão plena das 4 nobres verdades. O que significa?
Compreensão das 4 nobres verdades. Ver a vida e o sofrimento. Primeira verdade, a origem desse sofrimento no apego. Segunda verdade, a possibilidade de cessação. Terceira verdade, e o caminho para essa cessação. Quarta verdade, exatamente como elas são. Esta é a visão fundamental que diferencia o praticante da pessoa comum. Compreensão da impermanência anica, entender que tudo que surge está sujeito a mudar e a desaparecer, incluindo o próprio eu, os prazeres e as dores. Compreensão da não-identidade, anat, perceber que não há um eu permanente, imutável e independente que resida no corpo ou na mente. A compreensão correta atua como um mapa. Sem ela, o praticante não saberá para onde ir ou o que fazer. Ela orienta todos os outros passos do caminho, garantindo que o esforço, a ação e a concentração sejam aplicados na direção da libertação, e não da perpetuação do sofrimento. 2. Pensamento correto, ou intenção correta, aspiração correta. Refere-se à qualidade da intenção ou motivação que impulsiona nossas ações e falas. Enquanto a compreensão correta é o lado intelectual, o pensamento correto é a aplicação prática e o compromisso mental com essa sabedoria. O que significa? O pensamento correto implica cultivar 3 intenções principais, opostas às raízes do sofrimento: ganância, ódio e ilusão. Intenção de renúncia, nekama. Não significa necessariamente abandonar o mundo material, mas sim a intenção de libertar-se do apego e do desejo sensual. É uma atitude mental de desapego que se opõe à ganância e à avidez. Intenção de bondade amorosa, avipda. O cultivo da benevolência, da boa vontade e da amabilidade em relação a todos os seres. Opõe-se ao ódio, à malevolência e à raiva. Intenção de não agressão, avius. O cultivo da compaixão, karu, e da inofensividade. É a intenção de não causar dano ou sofrimento a nenhum ser vivo e de procurar aliviar o sofrimento alheio. Opõe-se à crueldade. Em resumo, o pensamento correto é a decisão consciente de abandonar as intenções egoístas e destrutivas e substituí-las por intenções altruístas e saudáveis, alinhadas com a compreensão correta das 4 nobres verdades. O fator esforço correto São Vima faz parte da sessão de treinamento mental ou concentração, Sandhi, do nobre caminho óctuplo. Enquanto a sabedoria, Pa, fornece a visão e a moralidade, Sla, estabelece o alicerce ético, o esforço correto fornece a energia e a disciplina mental necessárias para que a prática budista seja eficaz e contínua. É a força de vontade e a diligência aplicadas à purificação da mente. 6. Esforço correto, ou diligência correta. O esforço correto é a aplicação intencional da energia mental para prevenir o surgimento de estados mentais não saudáveis e para desenvolver e manter estados mentais saudáveis. O budismo classifica o esforço correto em 4 grandes tarefas, conhecidas como os 4 esforços supremos. Os 4 esforços supremos. 1. Evitar o que é negativo, não saudável, que ainda não surgiu. Fazer um esforço para prevenir que pensamentos, emoções ou intenções negativas, como raiva, ganância, ciúme ou autoengano, surjam na mente. É a prevenção de estados mentais que causam sofrimento. 2. Abandonar o que é negativo, não saudável, que já surgiu. Fazer um esforço para identificar e livrar-se de estados mentais negativos que já estão presentes, como um ressentimento que se agarra, uma preocupação excessiva ou um desejo intenso. 3. Desenvolver o que é positivo, saudável, que ainda não surgiu. Fazer um esforço para cultivar e criar estados mentais benéficos, como bondade amorosa, compaixão, alegria, paciência, generosidade e sabedoria, que ainda não se manifestaram na mente. 4. Manter o que é positivo, saudável, que já surgiu. Fazer um esforço para sustentar, nutrir e aperfeiçoar os estados mentais positivos já desenvolvidos, garantindo que não desapareçam ou se enfraqueçam. Isso inclui a manutenção da atenção plena e da concentração.
Importância. Diligência equilibrada. O esforço correto enfatiza a importância de um esforço equilibrado, nem tão fraco que a mente se torne preguiçosa, nem tão intenso que cause agitação e esgotamento. Essa é uma questão central na meditação budista. Os 4 fundamentos da plena atenção são o objeto do ensinamento do Buda, o Satipatthana Sutta, que é considerado o caminho direto para a purificação da mente e a realização do Nirvana. A plena atenção, sati, é a capacidade de manter a consciência no momento presente, de forma não reacionária e não julgadora. Os 4 fundamentos definem os domínios de experiência nos quais essa atenção deve ser estabelecida e cultivada. Os 4 fundamentos da plena atenção, Satipatthana. 1. Contemplação do corpo. Este fundamento envolve a aplicação da atenção plena a todos os aspectos do corpo físico. O objetivo é ver o corpo não como uma entidade permanente ou eu, mas como um processo. Práticas incluídas. Respiração. Observar a inspiração e a expiração, o primeiro e mais comum objeto de meditação. Posturas. Estar plenamente consciente das posições do corpo, caminhando, sentado, em pé ou deitado. Ações. Observar as atividades diárias como comer, beber, vestir-se, ir e vir com clareza e atenção. Anatomia e elementos. Reflexão sobre a natureza transitória do corpo, as 32 partes do corpo, ou os 4 elementos materiais, terra, água, fogo e ar. 2. Contemplação dos sentimentos. Este fundamento concentra-se na observação dos tons de sensação que surgem em resposta ao contato com o mundo. Os sentimentos são categorizados em 3 tipos. Agradável. Observar a sensação de prazer ou felicidade. Desagradável, doloroso, é observar a sensação de dor, sofrimento ou tristeza. Neutro. Observar a sensação que não é nem agradável nem desagradável. A prática aqui é estar ciente da sensação no momento em que ela surge, observando sua impermanência, e evitar reagir a ela com apego ao agradável, ou aversão ao desagradável. 3. Contemplação da mente. Este fundamento visa a observação direta dos estados da mente no momento presente. A mente é observada como um fluxo de consciência que muda constantemente. Práticas incluídas. Observar se a mente está com desejo, raga, ou sem desejo. Observar se a mente está com raiva, dosa, ou sem raiva. Observar se a mente está iludida, morra, ou com lucidez. Observar estados de concentração, concentrada ou dispersa, de desenvolvimento, grande ou pequena, de libertação, liberta ou não liberta. O objetivo é reconhecer a qualidade da mente sem se identificar com ela, percebendo que a mente está com raiva, e não eu estou com raiva. 4. Contemplação dos fenômenos mentais, ou qualidades mentais, Dhamma. Este fundamento é a aplicação da plena atenção aos objetos mentais, princípios e ensinamentos, Dhamma, que surgem na consciência, principalmente os que têm relação com a liberação. Práticas incluídas. 5 obstáculos, Navará, observar a presença ou ausência de desejo sensual, má vontade, raiva, preguiça, torpor, inquietação, ansiedade e dúvida. 5 agregados do apego, Kanda, contemplar os componentes da personalidade, forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência. 7 fatores da iluminação. Observar o desenvolvimento de sati, atenção plena, Dhammavikaya, investigação vriya, esforço, ti, alegria, passadi, tranquilidade, sandhi, concentração e upekhi, equanimidade. As 4 nobres verdades. Aplicar a plena atenção ao entendimento das verdades sobre o sofrimento e o caminho. Os 4 fundamentos da plena atenção oferecem um treinamento mental abrangente que, quando praticado consistentemente, leva à introspecção profunda, desapego e, finalmente, à iluminação. Ação consciente é a aplicação da vontade para trabalhar com os conteúdos da mente, purificando-a ativamente.
Sem este esforço, a compreensão correta permanece apenas teoria, e a ação correta será insustentável. Em essência, o esforço correto é a diligência constante na autotransformação, garantindo que o praticante esteja sempre avançando no caminho da purificação mental e da sabedoria. A concentração correta Samadhi é o 8º e último passo do nobre caminho óctuplo, situando-se no grupo do treinamento mental. Se a atenção plena Sati é a faculdade que observa a amplitude da experiência, a concentração Sandhi é a faculdade que unifica a mente em um único ponto ou objeto. No budismo não se trata de qualquer concentração, como a de um enxadrista ou de um cirurgião, mas de uma mente clara, estável e livre de distrações, voltada especificamente para a superação do sofrimento. O que define a concentração correta? A concentração correta é tradicionalmente descrita através dos 4 dhyanas, ou fanas, que são estados de absorção meditativa profunda e progressiva. Primeiro jhana, a mente se afasta dos prazeres sensoriais e dos pensamentos impuros. É um estado caracterizado pelo raciocínio aplicado pelo exame, e por uma sensação de êxtase, chi, e felicidade, sukha, nascidos do isolamento das distrações. 2. Segundo jhana, o raciocínio e o exame cessam. A mente torna-se internamente calma e unificada. O êxtase e a felicidade permanecem, mas agora surgem da própria concentração e tranquilidade interior. 3. Terceiro jhana, o êxtase, a agitação da alegria desaparece, dando lugar a uma equanimidade consciente. O praticante sente uma felicidade profunda no corpo, mas mantém-se plenamente alerta e equilibrado. 4. Quarto jhana, até a felicidade e a dor desaparecem. Resta apenas uma equanimidade pura e uma atenção plena perfeitamente límpida. É neste estado de estabilidade absoluta que a mente está mais preparada para alcançar a sabedoria libertadora. A relação com os outros passos. A concentração correta não funciona sozinha. Ela precisa do suporte de todo o caminho. A base ética, sem a moralidade Islã, a mente fica agitada pelo remorso ou pelo desejo, tornando a concentração profunda impossível. O esforço e a atenção. O esforço correto fornece a energia para manter a prática, enquanto a atenção correta garante que a mente não se perca em estados de torpor ou fantasia durante a meditação. Por que ela é necessária? Buda comparava a mente comum a um lago agitado pelo vento. As águas turvas impedem que se veja o fundo. A concentração correta acalma o vento e permite que os sedimentos baixem. Quando a mente está perfeitamente imóvel e transparente, o praticante pode finalmente ver a realidade como ela é, a natureza impermanente e impessoal de todas as coisas. Em resumo, a concentração correta é a ferramenta que afia a mente para que ela possa cortar as raízes da ignorância e do apego. Embora o nobre caminho óctuplo seja frequentemente apresentado em uma lista numerada de 1 a 8, é importante entender que ele não é um processo linear onde você termina um degrau para começar o próximo. Ele funciona de forma circular ou em espiral, onde cada fator fortalece os outros simultaneamente. No entanto, a ordem tradicional segue a divisão em 3 grandes grupos: o treinamento triplo, que reflete a progressão do desenvolvimento espiritual. A estrutura do caminho óctuplo. Sabedoria Pá. O caminho começa aqui porque você precisa de um mapa, ou uma visão inicial para saber por que está praticando. Compreensão correta, entender as 4 nobres verdades e a impermanência. 2. Pensamento correto, cultivar a intenção de desapego, amor e não violência. 2. Conduta éticas lá. Com a visão correta você organiza sua vida externa para que ela não cause agitação mental ou remorso, criando o ambiente ideal para a meditação. 3. Fala correta, não mentir, não caluniar, não agredir com palavras. 4. Ação correta, não matar, não roubar, não ter conduta sexual prejudicial.
5. Meio de vida correto. Ter uma profissão que não cause dano a outros seres. 3. Treinamento mental Sandhi. Uma vez que a ética está estabelecida, você trabalha diretamente a mente para alcançar a libertação final. 6. Esforço correto. Impedir estados mentais negativos e cultivar os positivos. 7. Atenção correta. Estar plenamente consciente corpo, sensações, mente e fenômenos. 8. Concentração correta. Desenvolver a estabilidade mental e absorção. Meditação profunda. Por que a ordem importa? O Buda frequentemente descrevia a prática como o ato de limpar um espelho. Primeiro, você entende que o espelho está sujo, sabedoria. 2. Depois, você para de sujá-lo com ações negativas, ética. 3. Por fim, você esfrega o espelho até que ele brilhe e reflita a realidade como ela é, treinamento mental. Na prática diária, a atenção correta 7 é muitas vezes o elo que une tudo, pois permite que você perceba se sua fala é ética ou se sua compreensão está correta no momento em que as coisas acontecem.